Boa noite, Sala Chico. É com muita alegria que nós estamos reunidos nesta noite de segunda-feira para mais uma reunião pública falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos doutrinários e que assim possamos ganhar conhecimento, nos inspirar e buscar a seguir adiante. Nós lembramos que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nossas reuniões públicas virtuais estão disponíveis no YouTube e no Facebook da casa e ficam disponíveis nessas redes todas as nossas exposições desde o início da pandemia que nós estamos realizando as nossas atividades virtuais. Então, assim que quiserem, entrem na nossa página no Facebook, no nosso canal do YouTube, que ali estão disponíveis os nossos vídeos, as nossas exposições, os nossos estudos, divididos por playlists, as reuniões públicas, os estudos do livro que é o Espiritismo, da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e dos demais estudos que fizemos, estão todos divididos lá nas playlists para que todos possam acompanhar da melhor forma para cada um. Nessa noite, conversaremos, nós estudaremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Ajuda-te que o céu te ajudará. Antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a leitura de uma página de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Se Você Quiser. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser, servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios através de seus atos, convertendo-se-lhes em ninhos de bênçãos e amor. Diz você que ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplícios, mas, se você quiser, consagrar-se o próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho de todos, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias que a fé lhe brilhará no coração por fontes de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas, se você quiser, repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas, cada semana, em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você, e acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz, com a experiência da sombra, como você quiser. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprimoramento, pela dádiva da vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos entes queridos. Vamos pedir por cada um de nossos irmãos que estão nesse momento nos acompanhando, por aqueles que gostariam de estar e não podem, por aqueles que não sabem que precisariam em algum momento receber os ensinamentos de Jesus para encontrar alento, para encontrar consolo, para encontrar um caminho. Que tua luz se estenda, Jesus, sobre toda a humanidade, permeando cada ser de amor, de devoção, dos sentimentos que te inspiram e que nos inspiram, Senhor. Que possamos ser e seguir os teus exemplos a partir dos teus ensinamentos, que a cada dia nos esforçaremos mais e mais para
aprender. Graças a Deus. Bem, como nós falamos, nesta noite nós vamos conversar sobre esse tema. Ajuda-te que o céu te ajudará. E essa página que nós trouxemos de André Luiz fala justamente, nós conversamos justamente sobre o que significaria, né? André Luiz, ele nos apresenta sobre um aspecto muito, muito importante que nós vamos conversar nesta noite, que faz parte da vontade. Emmanuel fala no livro Pensamento em Vida sobre a importância da vontade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, fala sobre a vontade. Então, cada vez que nós nos aprofundamos mais nos estudos doutrinários, nós entendemos a importância da vontade para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. E a gente percebe que existem pessoas, né, quando a gente para analisar a nossa vida, a sociedade que nós estamos inseridos, o grupo em que nós estamos inseridos, familiar, de amigos, de trabalho, que existem pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, que eles desejam milagres. Existem alguns que se deixam cair no amor, que se deixam vencer pelas dificuldades, alegando que a situação está difícil, que não adianta lutar. E ainda existem outras pessoas que não se dispõem de perseverança, abandonando a luta após pequenas tentativas. Então a gente percebe uma diversidade de casos que levam as pessoas a não concluir determinadas tarefas. E não concluem por esses motivos que a gente está falando, vendo aqui, que existem pessoas que esperam simplesmente que as coisas aconteçam milagrosamente. Existem pessoas que nem tentam resolver o problema. Existem outras pessoas que simplesmente ficam... Desculpa. Que desistem no meio do caminho após pequenas tentativas. E quando a gente estuda esse capítulo especificamente, ajuda-te, desculpa, que o céu te ajudará, no capítulo 7, versículo 7 a 11, bem no início desse tópico, Mateus ele nos esclarece o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, quase que não sai. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abre-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Desculpa. Então, a gente, nessa passagem de São Mateus, a gente percebe que, à medida que um pai recebe um desejo de um filho, esse pai procura atender o desejo desse filho. E é uma metáfora que São Mateus está usando para aquilo que nós pedimos a Deus. Então, se a gente pede a Deus um peixe, ele não vai nos dar uma serpente, mas existem as condições para nós conseguirmos esse peixe. E é importante nós nos atentarmos a que condições são essas. Porque, segundo o modo de vida terreno, essa máxima, buscai e achareis, é semelhante a uma outra: ajuda-te que o céu te ajudará. E isso é um princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, faz parte da lei do progresso, porque o progresso é fruto do trabalho, desde que é este que põe a ação e as forças da inteligência, porque é através do trabalho que nós atingimos o progresso, porque nós usamos a nossa inteligência para alcançar determinadas finalidades. Então, a gente percebe que essa máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, que a gente vai alcançar essa ajuda divina a partir do momento que nós nos ajudarmos. E nós vamos nos ajudarmos através do quê? A partir do trabalho, através da lei do progresso. E a gente percebe que o trabalho, como ensina a espiritualidade, é uma ocupação útil, que pode ser uma leitura edificante,
o auxílio em obras sociais, estudo e pesquisa, o cuidado que dedicamos ao nosso corpo físico, a conversa fraterna e edificante. Enfim, quando bem empregamos o tempo, estamos trabalhando, melhorando e, consequentemente, evoluindo. E olha como é importante nós nos atentarmos a isso. O quanto nós aplicamos bem o nosso tempo. O tempo é uma moeda que a gente não tem retorno. À medida que nós usamos o tempo, nós temos menos tempo nessa encarnação para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, é por isso que é importante nós usarmos da melhor forma, da forma mais proveitosa possível, o tempo que nos foi cedido. Porque tudo que nós precisamos conquistar no mundo necessita do nosso esforço, mas encontramos esse esforço não só no campo comercial da compra, da troca, da maneiras que podemos conseguir diversos tipos de coisa, mas através de tudo aquilo que podemos fazer na Terra. Então a gente percebe que o esforço, o trabalho, a dedicação, o aproveitamento de uma forma benéfica do nosso tempo vai produzir frutos. Quando a gente para analisar, quando a gente para ver e admirar bailarinos, cantores que têm uma técnica muito apurada, que nós admiramos a perfeição dos gestos, os atletas quando eles conseguem atingir recordes, a gente fica se perguntando como que eles conseguem ter esse êxito. Médicos, pintores, qualquer pessoa que busca êxito, através do que ela conseguiu êxito? Através do trabalho, através do esforço, através da dedicação, através do bom aproveitamento do seu tempo. A gente percebe como é importante nós valorizarmos bem o uso do tempo através de algum daqueles itens que nós citamos. E nós citamos somente alguns dos itens. No livro dos Médiuns, no capítulo 26, no número 291, é colocado o seguinte: marcha e o atingirás, encontrará pedra nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. A espiritualidade está nos dizendo que para nós atingirmos aquele grau de excelência que nós admiramos no outro, naquilo que nós temos competência, nós precisamos nos dedicar, nós devemos marchar para atingir, nós devemos caminhar, nós devemos avançar para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Ajuda-te que o céu te ajudará, ela fala sobre sabedoria e o quanto isso equivale a dizer que as leis de Deus estão inevitavelmente prontas a efetuarem ao máximo em nosso favor. Entretanto, a gente não vai conseguir nada se nós não pudermos dar o mínimo. Para nós conseguirmos avançar, é necessário que a gente também doe, que a gente doe o nosso tempo. E quando a gente fala de doar o nosso tempo, vamos lembrar o que a gente colocou lá em cima sobre como nós estamos trabalhando, até no estudo, numa leitura edificante, numa conversa edificante, nós estamos ali trabalhando para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. No item 5 desse capítulo, Allan Kardec nos coloca o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão. Acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Nesse trecho, Kardec nos esclarece que nós podemos alcançar os nossos objetivos, os nossos pedidos, desde que nós tenhamos
saibamos como fazer. Nós devemos fazer esse pedido através da prece, e essa prece deve ser clara, honesta, livre de orgulho, livre de vaidade, para que possa perceber que nós somos merecedores dessa graça. E nós devemos nos tornar merecedores. Ninguém nasce merecedor. Nós nos tornamos merecedores. Eu estou parafraseando Simone de Beauvoir, né? Nós não nascemos vencedores. Nós nos tornamos merecedores, vencedores. Nós não nascemos merecedores. Nós nos tornamos, porque é o dia a dia que vai demonstrar o quanto que o céu pode nos ajudar, desde que nós façamos a nossa parte, desde que nós nos ajudemos. Então, é a partir do nosso próprio esforço que nós avançaremos na senda do bem. Vamos ficar por aqui. Na sequência, faremos a prece de encerramento e encerraremos a nossa reunião. Todos aqueles que assim desejarem colocar as suas águas para a fluidoterapia, a espiritualidade estará operando para que recebamos os benefícios necessários nesse remédio fluidoterápico que nós estaremos recebendo. Muito obrigada a todos pela paciência. Vamos seguir a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, pedindo a Jesus, nosso guia e modelo, que esteja sempre guiando os nossos passos, esteja nos orientando, seja a nossa luz e nossa inspiração. Que tenhamos força e sabedoria para vencermos os obstáculos de cada dia e assim estarmos sempre na direção do caminho que Jesus nos inspira. Sejamos sempre a luz para aqueles que estão com o coração na escuridão. Que possamos trazer a palavra amiga, o conforto para aqueles que sofrem. Sejamos inspiração para aqueles que estão desanimados. Sigamos adiante, sempre na direção de Jesus. Graças a Deus.